Momento da pregação no ar, Bruno G, edição de número 53, São Mateus, capítulo 17, versículo 24 até o 27. Jesus paga o tributo. Leiamos o texto sagrado. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de dracmas. E disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus logo: então estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Essa passagem é muito interessante, serve aí para meditarmos acerca da cobrança de impostos que praticamente todas as nações cobram dos seus indivíduos, cidadãos, e na época de Cristo não era diferente. Se cobrava o tributo, o censo, se cobrava de fato imposto. Então chegaram alguns próximos de Pedro, aqueles que eram os cobradores de impostos, os que trabalhavam possivelmente numa alfândega, os que trabalhavam Receita Federal, seria exatamente esses representantes da época, né? Trazendo para os dias atuais. Então perguntaram, indagaram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Pedro respondeu que sim. E entrando em casa, falou com Jesus. E Jesus respondeu a Simão: e que cobre os reis da terra os tributos ou censo, dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus logo: então estão livres os filhos. Aqui a gente tem que pensar no seguinte sentido, de como era o cenário na época. Por exemplo, a palavra de dracma era uma moeda grega de prata, que valia a 2 dracmas, que era uma outra moeda de prata grega, equivalente a 1 denário. Então veja só, moedas nós tínhamos a dracma, a didracma e o denário. A didracma, ela de fato equivalia mais, né? Porque a didracma, ela valia 2 dracmas. Então, os impostos até eram absurdos na época, porque se dava determinada quantia. O Pedro, ele, como um cidadão judeu, ele então pagava seus impostos, pelo fato de que estava submisso à autoridade romana. Mas isso causou-lhe estranheza, porque não sabia de fato a opinião do mestre. Disse sim, sem saber se de fato era a vontade do mestre. Disse com medo de retaliações, para não ser malquisto, porque os sonegadores de impostos, ou aqueles que não davam impostos, eram vistos com outros olhos e eram passivos inclusive de algumas penas. Então Jesus disse: olha, os que cobrem os reis da terra, Israel estava submetido à autoridade de Roma, que era regida ou administrada por uma monarquia. De quem cobrava os reis da terra os tributos? Dos filhos ou dos alheios? O que Jesus estava falando? O rei cobrava dos romanos? Cobrava dos
que estavam próximo dele cobrava das autoridades romanas? Não, cobrava dos estranhos, dos alheios, daqueles que estavam subjugados por Roma. Exemplo, Israel e todo as tribos, né? Existia umas certas divisões, né? Em que determinado rei Herodes era responsável por uma parte, o outro por outra, enfim. Mas ali no caso de Israel, no cenário onde Jesus vivia, era praticamente tudo para Herodes. E disse então Jesus: então tão livre os filhos. O que Jesus estava falando aqui, tão livre os filhos? Essa resposta ela tem variadas interpretações. Porque aqui Jesus não está só falando de tributo, apesar do assunto prioritário que está sendo falado é acerca do tributo. Realmente ocorreu. E Jesus disse: olha, se nós somos filhos, é nós que produzimos a riqueza. Também dá para interpretar nesse sentido. Produzimos a riqueza para Roma. Nós, israelenses, não deveríamos contribuir. Ou se contribuir com uma baixa quantia de impostos. Uma segunda interpretação, que se nós que somos filhos de Deus estamos livres, e essa nação é a promessa de Deus, nós não devemos de maneira alguma tributar, porque nós já fazemos, ou na lei se faz, porque o dízimo representava 10%, quantia que era destinada para as órfãs, para as viúvas, para as órfãs, para os órfãos e para a tribo de Levi. Então, tinha já essa lei, né? E isso você pode encontrar lá em Levítico, né? Bem como outras leis advindas aí dos dízimos e tal. Então já se tinha a lei acerca de dízimo e até mesmo daquilo que poderia ser chamado de tributo. O que está ocorrendo no caso era que, pelo fato de Israel estar submissa a Roma, se cobrava ainda mais de Israel. E isso não era certo. No entanto, para não criar ocasião, por isso que Jesus disse: então damos, porque de fato nós já contribuímos e o dinheiro fica aqui. E fica aqui para ajudar as pessoas, não é para ser terceirizado. E se não é para ser, nós não precisamos de uma tributar. É isso que dá para entender também dessa afirmativa de Jesus. Uma outra interpretação, que aquele que está em Cristo Jesus, que ama a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo, ele não precisa contribuir com tributos, porque ele ajuda o seu próximo, pois o intuito do tributo é para ajudar o próximo. O tributo, sendo da nação, oriundo de uma nação, né, de um país, ou de um governo de um país, melhor dizendo, ele tem esse fim. Se recolhe o tributo para depois voltar em benefícios para a população. E quem seguia Cristo Jesus estava livre do tributo, porque já fazia por livre e espontânea vontade, não era necessário imposição. É outra interpretação. Ainda cabe mais uma nessa expressão de Cristo: logo estão livres os filhos. Aquele que é filho de Deus, que não é mais criatura, ele está livre de, inclusive, dizimar.
ele está livre de tributos. Ele está livre da escravidão de ter que doar sem livre e espontânea vontade. Uma outra interpretação, agora no sentido mais espiritual. Os filhos estão livres de doar aquilo que não pode, de ser contribuintes daquilo que não se deve. Estão livres de toda a escravidão do pecado, do erro, do engano, da transgressão, porque só os alheios, só os estranhos que devem dar o tributo pelo fato deles não serem filhos de Deus. Quer dizer, no mundo espiritual, que aquele que está com Jesus, ele não tem mais condenação alguma, exigência alguma. A lei não vale para ele. A lei vale para quem, como o apóstolo Paulo fala? Para os iníquos, os fornicários, os adúlteros, etc. E quem não está na filiação de Deus, ou não é filho de Deus por Jesus, ele é obrigado a se submeter à lei. Agora, quem não está como um estrangeiro, ele, portanto, não tributa. Aí vem uma outra pergunta que cabe aqui também. Então quer dizer que Jesus é contra o tributo? Se Jesus disse que os filhos estão livres, que não precisam, então Jesus é contra o tributo? Por conta dos escândalos. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que nós devemos submissão a determinadas autoridades, que cada um dá honra à honra, quem honra, honra, quem tributa, tributo. Então, para governo, já que estamos submissos a uma lei essa que foi criada por um legislativo, que veio de um governo, tudo permissão de Deus, então se faz, porque a finalidade é boa, né? Pelo menos na teoria. Dá porque vai voltar em benefício na saúde, na segurança, tratando dos dias atuais, no transporte, na previdência, etc. Então, para que não haja o escândalo das pessoas pensar, quem são esses? Quem que eles pensam que são? Como que eles podem se beneficiarem de algumas benesses se nem contribuem? Isso não existe, isso não é de Deus. Então, Jesus isso já valia na época também. Vai, pede para Pedro ir ao mar, lançar um anzol, tirar o peixe que subir, abrir a boca dele e encontrará um start. E esse start tinha um determinado valor para dar tanto por Jesus como por Pedro. Então, o start possivelmente era ou uma moeda ou uma pérola que tinha valor e que servia de tributo. Veja que por conta dos escândalos se dá o tributo. Aqui nessa passagem, restritamente está se falando de tributo na cidadania terrena, porque nós cristãos temos duas cidadanias, a divina, celestial, e a terrena, a terra, cada nação. Então, em ambas nós temos que estar bem, em coerência, obedecendo às normas. Aliás, se você obedece às normas da lei dos céus ou da Carta Magna dos céus, automaticamente você já obedece a da terra. Então Jesus está falando aqui restritamente a contribuição para a cidadania terrena. Agora, com relação
a dos céus, e muitos usam esse versículo para dizer, ó, Jesus está falando de dízimo no tributo, quando Jesus diz que não era isso, porque esse dinheiro era para o rei. Esse dinheiro, ou esse valor monetário, era para o governo romano. Não era para a sinagoga dos judeus. Não tem como dizer que o tributo aqui é dízimo. O tributo aqui é para o governo. Então, já é descartada essa possibilidade de Jesus estar provando dízimo aqui. Até porque aqui dá para entender exatamente a essência do evangelho, do que Jesus queria de fato. Que era nada por força ou por violência. Nada por imposição. E dá para nós entendermos também aqui a questão do dízimo. O dízimo não é obrigatório, porque se somos filhos, estamos livres. O dízimo, se for dado, é simbólico e é para não causar escândalo. Agora, não quer dizer que quem não dá vai para o inferno. Não quer dizer que quem não dá não tem bênção. Isso é balela, pregação de pastor sem conhecimento da exegética bíblica ou distorcendo a verdade bíblica. Porque o que nós estamos percebendo nessa passagem é com relação à vida terrena, que nós temos que se submeter à lei, pagar os tributos, dar o bom exemplo, sermos cristãos de fato na prática, honrando os nossos compromissos de cidadão da pátria que nós estamos inseridos. Agora, com relação à pátria celestial, é praticamente tudo diferente. Porque primeiro, se nós cumprimos o mandamento do Senhor, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele estiver necessitado, nós tendo condição, nós devemos ajudar. Aqui não existe essa questão de excepcionalidade, de filhos ou estrangeiros. Porque quem está em Deus não tem acepção de pessoas, Deus não faz. Então, é todos. E todos dão de livre e espontânea vontade com aquilo que podem dar. E não necessariamente quer dizer dízimo. E dá com a finalidade como era do dízimo. Para a obra evangelística de fato, missionária, para os órfãos, as viúvas e os necessitados que nós estamos vendo. E não é para terceirizar. Pensamos nesse sentido, não é para terceirizar. Porque o Evangelho transcende as normas dos homens, que são muito mais burocráticas do que as normas divinas. Porque com Deus não tem burocracia, não. Não tem. Com Deus, chegando a Ele por intermédio de Jesus, ou pedindo, já está feito a coisa. É simples. Não tem que passar por um, por outro, não tem que dar baixa aqui, não, porque Deus não precisa de nada disso, pelo fato de Ele saber todas as coisas, dele ser onisciente. Na lei ou na legislação do homem existem burocracias para barrar a corrupção, para barrar a sonegação de impostos. Mesmo assim, isso não dá conta. Mesmo assim, se busca brechas na lei para se livrar ou eximir de pagar os impostos. Agora, com relação ao Evangelho, e a oferta, e a dízimo, e a voto, que a finalidade é ajudar de fato a pessoa necessitada, não necessita de burocracia. Não, vou dar lá para a igreja vai lá ver, de acordo com a sua administração, tanto é para ajuda, tanto é para aqui, tanto é para aqui. Não existe isso. Você olha e enxerga. O irmão, a irmã está fazendo a obra de Deus missionária num campo missionário longínquo, de dificuldade, necessitando, carente, enfim. E lá não tem como pessoas ajudar lá.
Você conhece a pessoa, você vê que ela de fato é uma pessoa confiável, fidedigna. Então você doa, de acordo com a sua possibilidade para ela lá fazer. E tem casos em que lá no outro país que ela está, tem pessoas que lá podem contribuir. Deus age dessa forma. Aí já mata aquilo que muitos gostam de fazer, né? Os larápios do dinheiro do povo, dos cristãos, os Judas da vida que sempre estão com as bolsas do dinheiro, procurando sempre roubar, dizendo que é para ajudar para os pobres, né? Como Judas fez. O unguento dessa mulher para limpar, isso poderia ter vendido, porque tem grande valor, e ter dado aos pobres. Jesus deu a resposta mais sábia: olha, os pobres, vocês têm eles pro resto da vida, entre outras palavras, nesse sentido. Os pobres, vocês vão ter eles há muito tempo, eu, pouco tempo. Mas o Judas não falou aquilo porque de fato estava com amor para com os necessitados, porque pensava neles, mas sim porque queria defraudar. Era um defraudador das ofertas, dos votos, dos dízimos, entre das contribuições no lugar, porque nós vemos mais expressão de oferta do que de dízimo dos discípulos do Senhor. E isso acontece, infelizmente, nos dias atuais. O pastor diz: não, obra missionária, está vendo aqui, ó, esse missionário nós levamos e caminhamos para a África. Aí você vai apurar isso. Na realidade, o pastor lá, ou o missionário, não recebe nada. Quando recebe, é um valor irrisório. E quando são ajudados, é por pessoas de lá, em vez daqui. Aí outro vai dizer: não, nós enviamos. É porque os irmãos lá estão equivocados, se revoltaram contra a obra, querem ainda mais. Não é verdade. Uma outra coisa que acontece corriqueiramente, de praxe: aqui nós estamos fazendo trabalho assistencial. Compramos ambulatórios, compramos isso, compramos aquilo, estamos criando agora uma creche, estamos criando agora uma instituição de caridade para abrigar mendicantes, as pessoas necessitadas, nós precisamos de tanto. Aí você vai averiguar, isso ainda está em construção, o preço que se pede não é aquele, o número que eles dizem que vai abranger, né, aquele local é muito abaixo do que se propagueia, vamos dizer assim, nos púlpitos. Então isso não é fazer a obra do Senhor. Quando eu digo que não existe burocracia, é nesse sentido, que você pode ver o seu próximo passando necessidade, você pega e dá. Não precisa delegar a terceiros. Da mesma maneira que você não precisa delegar a terceiros para interceder por Deus, porque você pode ir direto a Deus por meio de Jesus. Então, meus caros, pensamos nesse sentido. Porque lá, se você doar na instituição religiosa, ela vai, né, tirar lá, não, porque é para ajudar, mas de fato não faz. No fundo, quem fica rico são a cúpula. São aqueles que estão na frente da obra. E os membros ficam à míngua, sofrendo, padecendo e achando que é da vontade do Senhor. Não é da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos tenham o que comer, o que beber, o que vestir, transporte, casa, tudo como era feito na igreja primitiva, no início. Isso não trata-se de comunismo, de socialismo, nada disso, dessas ideologias. Trata-se sim do Evangelho, que é antes de tudo isso. Jesus não pregou nenhuma ideologia comunista, socialista. Jesus não era um político de esquerda, ou de direita, ou de centro. Jesus não era nada do que convencionou a ser hoje, as pessoas a serem hoje. E você às vezes fala a verdade e é taxado, não, esse é de direita, esse é de esquerda, não, esse é socialista, esse é capitalista. É a realidade, meus caros.
À luz do Evangelho, principalmente, nós temos que parar a pensar e falar de acordo com como Jesus ensinou. De graça recebestes, de graça dai. Quer dizer, se todo mundo recebe de graça, todo mundo dá de graça, não tem fome, não tem sede, não tem falta disso, falta daquilo, porque todos se, de fato, então se saciam. Têm as suas necessidades supridas. Agora, isso que faz a igreja, as igrejas por aí, denominações ditas cristãs, instituições ditas religiosas, porque a verdadeira religião de Deus, conforme São Tiago diz, que era irmão de Jesus, é se abster da corrupção do mundo, é visitar os órfãos e as viúvas necessitados, e também refrear a sua língua. Essa é a verdadeira religião. Essas dos homens aí, isso não é de Deus. Isso aqui é até pior que dar o tributo para o governo. Porque ainda para o governo, trazendo já para os dias atuais, tem de fato alguma contribuição, alguma benesse. Agora, você dando um dízimo, uma oferta para uma instituição religiosa, na maioria das vezes você não tem o retorno disso. É um dinheiro jogado fora. E ainda se fosse investido em pessoas mais carentes que você, quando você vai analisar, não é. Acaba deixando pessoas mais ricas do que eram. Então isso não é evangelho. Jesus não obriga a nada. Jesus mandou seu discípulo dar o tributo para não causar escândalo e para se submeter à lei. Que Jesus não era anárquico. Jesus era um homem também cidadão judeu israelita e pregou isso. Observar as leis na qual você está inserido. Agora, com relação disso, esse texto não dá embasamento algum. Aliás, se nós formos analisar bem ele, no sentido espiritual, aqui está se falando de entrega de corpo, entrega de alma, entrega de espírito. Não é de moeda monetária, não é de money, não é de dinheiro. Quando Jesus diz que estão livres os filhos, é porque eles, de livre e espontânea vontade, já doaram, não precisam de imposição. Já doaram, já entregaram ao Senhor o seu corpo em santidade, a sua alma em santidade, o seu espírito em santidade, para serem até o fim irrepreensíveis, porque Deus vem buscar um povo zeloso, especial de boas obras. Eles, como oferta, como um tributo, se entregam ao Senhor em sacrifício, de forma de moeda, para que sejam contribuintes para as pessoas, ou seja, para que sejam usados por Deus, como a moeda usada pelo governo para ajudar as pessoas, fosse usado por Deus para ser um canal de bênçãos para todos. Então, o viés aqui dessa passagem é totalmente diferente do que é pregado na religião, que diz que aqui Jesus falou do dízimo. Jesus não falou de dízimo, do sistema governamental, da monarquia do rei Herodes. Se fosse para falar de dízimo aqui, Jesus tinha que falar da sinagoga dos judeus, dando, portanto, dízimo para os fariseus. Jesus falou sim, outra passagem, com relação aos fariseus, eles davam hortelã, davam coentro, davam, enfim, o dízimo de todas as plantas. Veja que o dízimo não era necessariamente moeda, poderia ser também comida, hortaliças, carne, gado, etc. Coisas que servissem para ajudar verdadeiramente a obra, porque as pessoas necessitadas de comida, elas precisavam. Então o dízimo era de comida.
os sacerdotes da tribo de Levi, para se alimentar, precisavam de comida. Quando era a manutenção do templo, ou reparação do templo, aí sim, possivelmente era moeda, ou se não, comida trocada por materiais de construção. Era isso que era o cenário da época, desde o tempo da lei de Moisés até chegando em Jesus. Isso dá mais de 1500 anos. E quando chega em Jesus exatamente, ele não fala que na nova aliança, na graça, é necessária a imposição de dízimo. Ele fala assim que tem que ter algum equilíbrio. Então, meus caros, em Cristo Jesus não existe dízimo. Pode sim existir de modo voluntário. Por Jesus ou em Jesus, ele não é censurado, no entanto, ele não é, aliás, ele não é censurado, bem como impositivo, quer dizer, imposto, obrigado. O tributo, para não escandalizar, é necessário dar. Isso encerra isso aqui. Muitos criam polêmica, obviamente puxando ou tentando puxar para um grupo, né, para ele, para um grupo, a brasa de sua sardinha. Inclusive, se nós for analisar acerca do dízimo era para levar até a casa do tesouro, que era o templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém já era, em 70 depois de Cristo, foi destruído. Não tem mais como seguir o rito da lei. E aí, como é que fica? É para pensar. Isso era um mandamento para a nação israelita, de acordo com a tradição da lei mosaica e do judaísmo. Em Cristo Jesus não há mais essa obrigatoriedade, e oferta, doações são as palavras que são mencionadas na Bíblia. Para ajudar o próximo, ou seja, fazendo caridade ao que está perto de você, não a terceiros, não delegando a outras pessoas para fazer aquilo que você pode fazer. Ok? Uma outra oportunidade eu falo mais acerca da questão do dízimo. Acho que aqui deu para compreender bem o que Jesus está falando, principalmente nessa expressão que os filhos estão livres, ou estão livres os filhos, estão livres da lei, estão livres da lei mosaica, da lei moral, da lei, melhor dizendo, cerimonial, porque em Cristo Jesus, ou quem está em Cristo Jesus, não há mais uma condenação, porque Ele cumpriu toda a lei, Ele cumpriu o sacrifício, conforme era feito para perdão dos pecados, para nos dar salvação. Que Deus os abençoe, até a próxima, e que você tenha um melhor esclarecimento acerca disso, examinando a palavra de Deus, né? Pedindo sua sabedoria para não fazer como muitos aí fazem, cegos de acordo com a religião e não de acordo com Deus, ainda criando problema, dizendo que pessoas vão para o inferno porque dão dízimo. São pior do que os fariseus, né? Porque os fariseus faziam, pois eles estavam de fato ainda debaixo da lei. Agora em Cristo Jesus nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. O Novo Testamento caducou todo o Velho Testamento, ou tudo que ocorreu nos tempos antes de Cristo, caducou, não tem mais validade. Até mais.